Vamos lembrar então um pouquinho aqui o que Pedro falou à igreja. Vamos ler o versículo 2. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém, pessoal? Pedro falava à igreja que a igreja tinha que buscar com amor, com vontade, com desejo, com carinho, o crescimento espiritual. Quando ele fala o leite racional, racional quer dizer a capacidade de pensar, de compreender e de agir. Ele diz que nós temos que ter essa capacidade de entender, de compreender e de agir conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu posso aqui, por exemplo, hoje, fazer uma busca do Espírito Santo, mas se você não deseja o Espírito Santo na sua vida, ele não virá. Porque você que tem que desejar, você é que tem que querer crescer espiritualmente. Você tem que nascer dentro de você um desejo, Pai, eu não posso continuar espiritualmente do mesmo jeito que eu estou há tanto tempo na igreja. Eu não sei quanto tempo você frequenta uma igreja, mas de repente você é a mesma pessoa desde o dia que você pôs o pé na porta de uma igreja. Ainda não entendeu a importância de se arrepender dos pecados, ainda não abandonou práticas pecaminosas, quer dizer, não cresceu ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador, quer dizer, está vacilando. Se você morrer nessa condição, você vai viver eternamente num sofrimento, não cresceu ainda, não entendeu que nós estamos falando aqui sobre coisas espirituais. Então, tem pessoas que às vezes estão há tanto tempo em igreja, não aprendeu a perdoar, não liberou perdão, carregam mágoas e ranços dentro do coração, ressentimentos ruins dentro do coração, pensamentos intrusivos na mente dela. Deixa seus pensamentos levar você a caminho errado. A palavra de Deus não é o que te guia, mas é os seus pensamentos ou os seus sentimentos. Quer dizer, não cresceu ainda, não deseja crescer. E quando a gente fala isso, quando Pedro fala isso, e é uma verdade, porque se você não quiser crescer espiritualmente, o que Deus pode fazer por você? Nada. Mas quando você entende, Senhor, eu tenho que melhorar como ser humano, eu tenho que melhorar como cristão, eu tenho que crescer e entender a palavra de Deus, eu tenho que ter vontade de ler Bíblia, desejo de orar, eu tenho que entender o que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Há uma importância daqueles que se convertem, daqueles que aceitam Jesus, entender a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é só para orar em línguas, não. Quando você entende a importância do Espírito Santo na sua vida, então você deseja, você busca essa comunhão com o Espírito Santo, e quando você tem esse encontro com a presença do Espírito Santo de Deus, a sua vida começa a mudar totalmente. Porque ainda que estamos na carne, mas nós falamos de coisas espirituais. E sem a presença do Espírito Santo, você não consegue vencer batalhas. Porque é um monte de gente nas igrejas, orando, chorando, fazendo campanha, fazendo propósito, fazendo voto, fazendo um monte de coisa, e a vida delas não muda. Porque elas não entenderam que não são essas coisas. O que faltam nelas muitas vezes é entender que elas precisam do Espírito Santo. E a obra que realiza a libertação, a obra que realiza a cura, na verdade, quem realiza a cura e libertação é o Espírito Santo de Deus. E se não há em mim a presença do Espírito Santo de Deus, como essa obra vai se realizar na minha família, na minha saúde e na minha casa? Então as pessoas ficam preocupadas com as coisas materiais e não cuidam do Espírito de Deus que habita nelas. Irmãos, se você não desejar o Espírito Santo, ele não virá. Se você não entender e não quiser o Espírito Santo, você não vai receber. Pedro fala que a igreja, aquele que quer crescer, ele fala como meninos nascidos, quer dizer, a pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ele é uma nova criatura, se tornou criança, vamos dizer assim. Mas criança não vira criança para sempre. Como a gente já explicou, uma criança quando nasce, o que tem que acontecer quando uma criança nasce, pessoal? Se desenvolver. É verdade ou não é? Se uma criança nasceu e daqui um ano ela está no mesmo tamanho de quando nasceu, alguma coisa está errada. Sim ou não, pessoal? É lindo quando nasce, mas ela tem que se desenvolver. O cristão é lindo quando ele nasce.
É lindo quando ele aceita Jesus, mas se torna uma coisa difícil, vamos expressar de uma maneira melhor, mas se torna uma coisa preocupante se esse cristão não se desenvolve. Se ele nasceu em Cristo Jesus e ainda é inocente, uma criança na fé, e não procura crescer na presença de Deus, facilmente será manipulada pelo diabo. Irmãos, eu prego o evangelho, no final do ano agora vai fazer 28 anos que eu prego o evangelho como pastor consagrado. E eu já batizei muitas pessoas. E o mal de muitas pessoas, às vezes, que se batizam, não estou dizendo que se batizar é o mal, é que elas se batizam e acham que só descer as águas do batismo já está tudo resolvido. Elas não procuram crescer espiritualmente. E às vezes, na mesma proporção que aquelas pessoas se batizam, as que se batizam também muitas vezes se desviam porque não crescem espiritualmente. Não entendem a importância do Espírito Santo de Deus na vida delas. E que o fato de nós aceitarmos Jesus e sermos batizados nas águas, não quer dizer que não vamos passar por lutas. Não quer dizer que não vamos passar por adversidades. Vamos passar, mas a diferença é que você tem a presença de Deus para vencer as adversidades em nome de Jesus. Deu para entender ou não? Então você tem que querer crescer. Você tem que desejar, querer que o Espírito Santo habite em você, para que haja uma transformação na sua vida. Por isso que ele diz aqui, vamos lá, versos 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, olha só, o leite racional, quer dizer, o ensinamento, aquilo que vai gerar em você a capacidade de pensar, de compreender e de agir, que é o conhecimento da palavra de Deus, né, pessoal? E diz, não falsificado, não se baseando em mentiras, mas baseando a sua fé no que está escrito na palavra de Deus. Amém, igreja? Aí ele diz aqui, para que por ele vades o que, igreja? Vades crescendo. O Espírito Santo de Deus é importante na vida do cristão. Eu vou mostrar isso para vocês hoje na palavra de Deus em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Nós vamos agora falar sobre a importância do Espírito Santo. Agora, depende de você. Se você quer crescer, se você deseja crescer na presença de Deus ou não. Mas eu vou ensinar. Mateus capítulo 3. Amém? Agora olha para o pastor que eu vou explicar o texto aqui um pouquinho para você. Quando João Batista pregava, João Batista ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Amém, igreja? Então João Batista pregava o arrependimento dos pecados. E para simbolizar isso, João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, representando que as pessoas estavam morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Jesus já estava para começar o seu ministério da pregação do Evangelho, ele morreria na cruz para nos salvar. Então, ele iria até João Batista para que João Batista lhe batizasse nas águas, não porque Jesus tinha pecado, mas para ser o exemplo para aqueles que viriam. Amém, pessoal? E antes de Jesus se batizar, João Batista faz uma declaração muito importante, que quando um cristão ele aceita Jesus, é uma fase importante do nascimento espiritual. Ele se batiza nas águas, mas aí depois ele vai se desenvolvendo, e aí ele tem que se batizar no Espírito Santo. E olha só o que diz aqui o versículo 11, Mateus capítulo 3, versículo 11 diz o seguinte, ó, João Batista dizendo, eu em verdade vos batizo com água, para quê, pessoal? Para o arrependimento. Então batismo na água, batismo nas águas é para o arrependimento dos pecados. Amém? Mas olha a observação que ele faz. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Olha o que ele diz. Ele vos batizará, o que, igreja? Com o Espírito Santo e o que mais? E com fogo. João Batista fala que Jesus viria, cumprindo o seu ministério, aqueles que se arrependem dos pecados são batizados nas águas, amém, pessoal? Aí ele fala que nós temos que crescer, nos desenvolver. Quando eu tenho esse encontro com Cristo Jesus, depois que eu sou batizado nas águas, ele fala que ele batizaria o seu povo no Espírito Santo e com fogo. Vamos explicar isso na próxima semana, para você entender mais. Então,
o batismo no Espírito Santo é importante para o cristão. Porque o ser humano não foi feito para ser um ser sozinho. Amém, pessoal? Lembra que nós ensinamos semana passada que Jesus falou lá para aquela mulher no poço de Jacó que Deus é o quê, pessoal? Quem lembra? Deus é Espírito e importa que busquemos Ele em Espírito e em verdade. Isso quer dizer, existe um Espírito em você, sim ou não? Senão você não estava aqui, né? Só estava o corpo e não estava aqui, estava debaixo da terra. Existe o Espírito que Deus colocou sobre nós. O nosso Espírito se conecta com o Espírito de quem? Com o Espírito de Deus. Para quê? Para termos comunhão. Quando você está orando por alguém, orando por você, enfrentando uma força das trevas, aquele espírito maligno, ele não te enfrenta, não é porque ele tem medo da sua voz, não é porque você faz cara de bravo ou está nervosinho, e Satanás fica, está bravinho hoje, não vai perturbar ele hoje não. Não é isso. O que impede um demônio de não destruir você, e faz com que aquela entidade respeite a sua oração, é o Espírito de Deus que habita em você. Mas se em mim não habitar o Espírito Santo, ele vai respeitar. Hein, pessoal? Lembra os filhos de Cefas? Paulo expulsava demônios e curava. Os filhos de Cefas, que eram filhos dos sacerdotes, achavam que era só expulsar demônio no nome de Jesus. Vamos fazer igual, vamos lá. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai agora, demônio. A Bíblia diz que o demônio falou assim, olha, quem é você para falar assim comigo? Eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Quer dizer, vocês não são de nada. Vocês não têm o Espírito Santo. Vocês não têm autoridade sobre mim. E a Bíblia fala que aquele demônio pulou para cima deles, os rasgaram e eles saíram nus e envergonhados. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, mas elas estão sendo envergonhadas pelo diabo. O diabo entra nas suas casas e faz uma bagunça. É briga, é contenda, é desentendimento. O diabo entra na vida financeira da pessoa e leva a pessoa, aquela pessoa que diz ser crente, a uma miséria. O diabo entra na vida daquela família, é uma doença atrás da outra. É uma perturbação atrás da outra perturbação. E a pessoa fala, mas eu vou na igreja, mas eu pedi oração. Mas o Espírito Santo habita em você? Porque quem cria um ambiente de paz é você. Porque se você tem o Espírito Santo e você vai para a sua casa não será o lugar onde haverá perturbação. Porque aonde é o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Deu para entender ou não? Se você tem o Espírito Santo ele vai agir através da sua vida. Você vai chegar na sua casa, você vai orar, você vai repreender, e aquele mal e aquela força das trevas vai se dissipar pela presença do Espírito Santo que habita em você. Isso que você tem que entender. Por isso, se você não desejar, se você não querer o Espírito Santo, ele também não vai forçar a barra. Porque você tem que querer essa comunhão. Olha só. João Batista fala da importância do Espírito Santo na vida do cristão, que o Senhor nos batizaria com o Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é o que vai nos dar paz, é o que vai nos consolar em tempos de dificuldade e adversidade, sim ou não, pessoal? É a presença do Espírito Santo que vai nos preencher. Uma pessoa, por exemplo, quando ela é batizada do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, ela nunca mais vai pensar em morte. Nunca mais vai pensar, eu quero tirar a minha vida porque eu me sinto vazio, eu me sinto triste, não. O Espírito Santo é a nossa alegria. Quando você tem o Espírito Santo, você tem vontade de vir para a igreja. Você lê a Bíblia e o Espírito Santo abre a sua mente para você compreender a palavra. Quando você tem o Espírito Santo, você consegue perceber o que é de Deus, o que é maligno, o que é santo, o que é impuro. Porque o Espírito Santo dirige você. Amém? E por isso que o diabo não quer que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Porque senão ele vai ser envergonhado. E Jesus foi o nosso exemplo. Quando Jesus chega até João Batista para ser batizado, olha só o que acontece, pessoal. Versículo 13. Vou pular um pouquinho, versículo 13 agora. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe:
deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha só, João Batista falou: Senhor, eu sou um pecador, eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus falou: nós temos que cumprir toda a justiça. O Filho de Deus, que não tinha pecado, que era santo, deu exemplo e se batizou. E tem tanta gente na igreja que não se batizou ainda, que não aceitou Jesus ainda. Não dá para pular processos na vida. Não dá. E aí as pessoas ficam nas igrejas, não se batizam, não tomam a decisão de andar com Jesus, as vidas ficam amarradas. Aí, não sei porquê, eu já pedi, eu já orei, não acontece nada. Como? Se ainda não houve arrependimento do pecado. Porque aonde há pecado, há força do diabo, a ação do inferno. Mas onde há arrependimento dos pecados, há liberdade em Cristo Jesus. Primeira coisa que uma pessoa tem que acontecer na vida dela, para que a vida dela progrida, para que ela cresça, é primeiro se libertar da força das trevas. Jesus deu um exemplo, ele desceu as águas, sim ou não? Então nós não somos mais especiais do que ele. Se ele santo se batizou como exemplo, por que eu não vou me batizar? Por que eu não vou me arrepender? Por que eu não vou tomar uma decisão? E tem mais. Olha só a importância do Espírito Santo no ministério de Cristo. Assim também tem que ser na nossa vida. Assim que ele se batiza, olha o verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Ele fez isso para que a gente entendesse, descendo como pomba, quer dizer, num formato de pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, quer dizer, em quem me alegro. O Espírito Santo de Deus veio e batizou também quem, pessoal? Jesus. A partir do momento em que Jesus ali recebe o Espírito Santo, olha só, se o próprio Filho de Deus, sem pecado, recebeu o Espírito Santo, por que eu vou desprezar o Espírito Santo de Deus na minha vida? Por que eu vou ficar preocupado com as minhas obrigações da vida, com as minhas ansiedades da vida, e não vou acalmar a minha alma para entender que eu preciso do Espírito Santo? Já parou para pensar que você precisa do Espírito Santo? Que sem a presença do Espírito Santo você não vai progredir? Você não vai vencer? Que não é pela sua força? Não vai adiantar você perder noite de sono, ficar correndo a vida inteira, se houver uma ação do diabo impedindo você de prosperar, impedindo você de vencer? Mas quando você tem o Espírito Santo, não. Você ora e Deus age sobre a sua vida. Então Jesus recebe o Espírito Santo, e ele sai daquele momento do batismo, que ele é batizado nas águas, dando a nós o exemplo, é cheio do Espírito Santo, e ele vai se consagrar no deserto. E quem é que visita ele lá no deserto quando ele se consagra? O diabo, tentando ele de todas as formas, sim ou não? Você não é filho de Deus, come aí, transforma essa pedra em pão. Ah, se joga do pináculo do templo. Olha, se você me adorar, eu dou toda a sua glória. Eu dou toda essa glória, né? Dou toda a glória da terra. Jesus não caiu na dele. Quando você é cheio do Espírito Santo e o tentador vem, e ele te oferece o pecado, ele te oferece o adultério, te oferece facilidade para roubar alguém, te oferece a promiscuidade, te oferece a sensualidade, te oferece a mentira, te oferece tudo que o mundo pode oferecer, você vai falar: para trás de mim, Satanás. Porque você tem algo muito maior em você, que é a presença do Espírito Santo. E essa presença que vai dar a você a vitória. Você não tem culpa de ser tentado. Jesus teve culpa de ser tentado? O diabo ofereceu, o diabo oferece. Ele vai oferecer uma traição, uma prostituição, ele vai oferecer o mundo lá fora. O diabo vai tentar oferecer tudo para você. Mas se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai falar: para trás de mim, Satanás. Ele vai te oferecer até você tirar a sua vida. Olha, não está adiantando, ninguém te ama. Ai, você está sofrendo demais. Porque ele quer arrastar a pessoa para o inferno. Quando você tem o Espírito Santo, pensamento suicida, pensamento de morte não tem poder sobre você. Você tem que parar para refletir. Como anda a sua comunhão? Como anda a sua intimidade com o Senhor? Jesus foi batizado no Espírito Santo. Ele foi tentado naquele momento. Jesus estava começando o ministério dele. Preste atenção.
Antes de Jesus expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho aqui, como a gente entendeu na palavra, primeiro ele se preparou, primeiro ele se revestiu espiritualmente. Era filho de Deus, sim ou não? Filho de Deus, sim ou não? Mas ele veio em carne. Ele precisava se revestir do Espírito de Deus, para que através do Espírito Santo de Deus, ele pudesse batalhar contra o inferno. Como você quer batalhar contra o inferno sem o Espírito de Deus? Desprezando a importância de buscar a presença do Senhor. Você vai ficar anos dentro de uma igreja. Sabe como? Se você não aprender a buscar a presença do Senhor, vai ser um crente frustrado, que vai lamentar, que vai reclamar de igreja, que vai reclamar de um, que vai reclamar de outro, que vai ver defeito num, que vai ver defeito no outro. Você não vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e não vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. É hora de você despertar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não fica vendo demônio ali, vendo demônio aqui, tendo perturbação ali, tendo perturbação acolá. Eu oro pelas pessoas, irmãos, há muitos anos. Já pensou se toda pessoa que orasse, o mal dela viesse para cima de mim, eu não estava mais vivo nessa terra. Não tem esse negócio, eu orei por alguém e agora eu fiquei com a dor daquela pessoa. Alguma coisa está acontecendo de errado em você. Porque se somos revestidos do Espírito Santo, mal nenhum chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa vida. Quem tem que tremer é o diabo, não é você. Quando você passa na rua e tem um alguém dá um trabalho na encruzilhada, aquelas entidades que recebeu aquele trabalho, eles que têm que tremer, porque um santo e uma santa de Deus está passando ali. Não é você ficar arrepiado, ai, me pegou, e foi na perna, eu estou sentindo aqui um arrepio. Um arrupio. Não. Ah, estão fazendo uma coisa para acabar com a sua vida. Meu irmão, você nem perde a noite de sono. Fala assim, a sua palavra diz, se por um caminho vier, por 7 vai fugir, não vai prosperar. Você não vai ficar, estão fazendo coisa, eu estou sentindo, ai meu Deus, e não sei o que, pegou mesmo, hein? Olha só como está aqui em casa hoje. Então alguma coisa está com a pessoa. Está com a pessoa. Eu cansei de pegar o guidar, uma vez despachar um trabalho na porta da igreja. Falei, quanta gente passando fome, um franguinho desse cozido, era da hora. Podia fritar, fazer um franguinho frito, né? Frango a passarinho, então... cansei de pegar e jogar fora esse troço. Mas eu já vi gente que chutou macumba e ficou com ferida na perna. Depois que eu orei, foi curado. Quer dizer, o seu estado espiritual vai determinar o que você vai alcançar. Então Jesus, ele dá a nós um exemplo. Ele se reveste de unção, ele se prepara ali, que era o ministério que ele morreria para nos salvar, mas ele dá o exemplo. Depois que ele passa por esse período, ele vai então, começa o seu ministério. Aí os demônios começam a gritar, aí as pessoas começam a ser curadas, começam a ser libertas, e aí acontecem coisas poderosas, meu irmão. O nosso Deus, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda é o mesmo. Mas estamos dispostos a buscar a presença do Espírito Santo? Quando Jesus estava para morrer, ele faz uma declaração aos discípulos, que nós vamos ver agora, em João capítulo 14, para encerrar. Semana que vem, vamos continuar a segunda parte dessa mensagem. Amém, pessoal? João capítulo 14. Deixa eu explicar para vocês aqui essa parte do texto. Olhem aqui para o pastor, por gentileza. Aqui, em João capítulo 14, Jesus estava se preparando para a sua morte. Para morrer e, lógico, ressuscitar ao terceiro dia, para nos salvar. E ele faz uma declaração importante, de que tudo que ele havia feito foi para exemplo, para que aqueles que seguiam a ele também fizessem as mesmas obras. Amém, pessoal? O Senhor não falou, olha, eu fiz porque eu sou Jesus, vocês não vão poder fazer, não. Ele passa a nós o bastão, vamos usar essa expressão, né? Como se fosse uma corrida, né? Ele passa a nós essa autoridade para que agora você, que conhece o Evangelho, que desceu as águas do batismo, continue a obra do Senhor em nome de Jesus. Você não veio para sentar na igreja e ser um membro de igreja. Você veio para fazer a obra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Engana-se você, eu estou frequentando. Não, você faz a obra do Senhor. Há muita coisa para realizar na sua casa, na sua família, na sua vida, na vida dos seus filhos e na sua própria família. E você vai realizar essa obra através do Espírito Santo de Deus. Deu para entender ou não, pessoal? Tanto que ele diz aqui, ó. Ele diz no versículo 11, eu vou ler a partir do versículo 11, João 14, 11, ele diz aqui, ó.
Ele fala a Filipe e fala aos discípulos, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, na verdade vos digo, olha o que ele diz aqui, que aquele que crê o que, pessoal? Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vamos parar por aqui. Jesus expulsou o demônio? Foi uma obra que Jesus fez, sim ou não? Jesus curou os enfermos? Foi obra que Jesus fez, sim ou não? Jesus expulsou o demônio, pessoal? Cego enxergou? Mudo falou? Coxo levantou? Ué, por que não está acontecendo então? Se as mesmas obras que ele falou, ele não falou diferente. Isso mostra que quando você aceitou Jesus como Salvador, não foi para você ser um crente sofredor, eu sou tão sofredor. Você sofria no mundo, agora você está dentro da igreja sofrendo também. É para você realizar a obra. Jesus te chamou para fazer uma obra. Não te chamou você só para sentar na igreja, esquentar o banco da igreja. Foi para você aprender, foi para você crescer e realizar a obra do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Foi para crescer espiritualmente. Se as mesmas obras não estão acontecendo, você tem que se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso da sua presença. O coxo não está levantando, o demônio não está saindo, a doença não está indo embora, Senhor. Aonde eu estou errando? Porque eu tenho uma promessa que Jesus disse, que as mesmas obras eu faria, Pai, e eu creio em Ti. Ele não falou especificamente aos discípulos. Ele não falou Pedro, João, Tiago, Tomé. Ele falou assim: aquele que crê em mim, aquele que acreditar nos meus ensinamentos, fará as obras que eu faço. Como vamos fazer se a gente não toma a decisão de aceitar Jesus como Salvador? Como vamos fazer as mesmas obras se você fica anos na igreja e não se batiza? Como vamos fazer as mesmas obras se a gente está tanto tempo na igreja e não abandona pecado? Como vamos fazer as mesmas obras se a gente não dá importância sobre a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Como vão fazer as mesmas obras se não passamos, às vezes, um tempo de oração? Lembra semana passada que eu ensinei para vocês que Jesus passou quanto tempo orando, pessoal, naquele dia? Uma noite toda orando. Como vão fazer as mesmas obras se a gente não tem prazer na palavra de Deus? O Senhor te chamou para você fazer a obra. Fazer obra não é só o pastor, não é só o obreiro, não. Você faz parte da obra de Deus. Deus quer usar a sua vida para que através da sua vida, a sua família e os seus vizinhos e os que estão perto de você creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Por ver a glória de Deus na sua vida. Não para olhar para você e falar: o crentinho sofredor, lascadinho, coitadinho, ainda dá dinheiro para o pastor, ainda falam assim, ainda zombam de você. Não. Jesus quer que a mesma obra aconteça na sua vida. Que aquela pessoa que não queria mais viver, hoje quer viver, hoje tem vida em Cristo Jesus. E levanta aqueles que também têm o mesmo pensamento de morte. Isso, as mesmas obras de Deus na sua vida. Jesus, ele diz: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Versos 12. Fará as obras que eu faço. Ele diz assim, pessoal: e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você percebeu aqui? Jesus foi para o Pai ou não foi? Subiu para a glória ou não subiu, pessoal? Então quem é que tem que realizar as obras dele na terra? Quem é, pessoal? Somos nós. Você então não terceiriza uma obrigação que é sua. Senhor, eu vou me consagrar. Um exemplo, né? A minha casa está uma bagunça, as coisas aqui estão sérias, eu vou abrir um jejum. Vou mais na igreja para aprender da palavra. Eu vou buscar a sua presença, porque eu vou realizar uma obra na minha casa em nome de Jesus. Na minha família há muita gente doente, há muitos problemas espirituais, há muita perturbação, é gente vendo vulto, ouvindo voz, muita perturbação. Senhor, eu vou fazer uma obra, eles vão ser libertos desses demônios em nome de Jesus. Eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou ser cheio do que, pessoal? Do Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão, quando você entrar naquela casa que você orar, vai sair demônio para tudo que é lado. E as pessoas vão falar: depois que você orou na minha casa, depois que você veio aqui, houve paz. Porque você está fazendo a obra de Deus. Jesus te chamou, não foi para ser membro, simplesmente frequentador de igreja, mas para realizar, para continuar o ministério de Cristo. É continuar.
E como se faz isso? Crescendo espiritualmente, entendendo a importância de crescer na presença do Senhor. Amém? Aí ele diz aqui, o tempo não dá, mas eu vou concluir para a gente continuar a segunda parte semana que vem. Olha o versículo 13, o que ele diz no versículo 13. Ó. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado na onde? Irmãos, essa declaração de Jesus é muito séria. A Bíblia fala que Deus quer ser glorificado na sua vida. Através de Jesus, Ele quer ser glorificado na sua vida. Tudo que você orar, tudo que você determinar, tudo que você pedir no nome dEle, que está na palavra, Deus vai cumprir para que Ele seja glorificado na sua vida em nome de Jesus. Aí Ele diz aqui, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha o que Ele diz no versículo 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aí eu vou parar aqui no 16, onde eu queria chegar. Aí ele diz aqui, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus estava dizendo isso aos discípulos, por quê? Enquanto Ele estava com os discípulos, Ele era o Consolador dos discípulos, amém, pessoal? Mas Ele iria ao Pai, mas Ele não nos abandonaria. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te trouxe na igreja, te trouxe aqui nesse lugar e falou, agora se vira. Você está na igreja, não, Ele está com você. Ele é o Consolador, Ele vai te consolar. Por quê? Passamos por tempos difíceis. Há momentos difíceis que nós passamos, que somente a presença do Espírito Santo não nos deixa pecar. Não nos deixa desviar, não nos deixa tomar decisões erradas. Amém, pessoal? Por isso que Ele nos consola. Por isso que é importante o Espírito Santo na nossa vida. Para encerrar, ele diz aqui, ó, o verso 17, ó. O Espírito do que, pessoal? Da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus fala, olha, vocês não vão ficar abandonados. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo que está em mim também estará em você, para você fazer as mesmas obras que um dia eu fiz nessa terra. Continuem o ministério que eu comecei. É isso que o Senhor estava dizendo. Continue o ministério de libertação, continue o ministério da cura, continue o ministério da restauração, da salvação. Depende da igreja, depende de você. Para que esse negócio, não vou me envolver com a igreja, eu não quero, eu estou aqui. Não, meu irmão, é um ministério que Deus deu a você, que é para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Às vezes o que está faltando na sua casa para tudo mudar é a autoridade. É a autoridade que só tem quem tem o Espírito Santo. Então é hora de despertar como igreja. Ele deu a nós essa incumbência de continuar a obra dele, cheios do Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo acha loucura você adorar a Deus, você orar línguas, você dizer que vai orar e o milagre vai acontecer. Não liga para o mundo, você tem que olhar para Cristo. A fé. Você sabe que quando você tem o Espírito Santo, os dons vêm juntos, sim ou não, pessoal? Nós vamos falar dos dons do Espírito Santo. A cura faz parte dos dons do Espírito Santo. O discernimento de espíritos faz parte dos dons do Espírito Santo, e por aí vai. A longanimidade, e por aí vai. Então, entenda, você tem que entender. Quando você entender, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, a coisa vai começar a mudar na sua vida. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus? Semana que vem, nós vamos para a segunda parte dessa mensagem, em nome do Senhor.